Pessoal, vamos corrigir aí a atividade passada para casa, tudo bem? Referente ao módulo de círculo e circunferência, da página 351 e 352 do caderno ângulo de vocês. A questão número 1, ela fala o seguinte: colocando os números reais x igual a π, y igual a 314 sobre 100 e z igual a raiz de 11, em ordem crescente, obtemos. E aí tem as alternativas, tá? Bom, a gente vai, no lugar do π, colocar o valor dele. A gente sabe que o valor dele é infinito, tem infinitas casas decimais, e ele não se repete. Então, eu vou colocar aqui até onde eu sei, 14, 15, 9, tá? Depois, eu vou fazer o cálculo aqui, né? Transformar para decimal esse valor de y. E aí, eu tenho dois zeros, são duas casas decimais, fico com 3,14. E o z, eu vou calcular a raiz quadrada de z. A raiz quadrada de z é uma raiz que fica entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Então, ela é 3, alguma coisa. Ela está mais perto da raiz de 9. Então, ela vai estar entre 3,1 e 3,5, certo? Fazendo os testes, eu chego que ela se aproxima mais de 3,3. Então, eu vou usar aqui 3,3 como aproximação, gente. Isso aqui é uma aproximação, ok? E vou colocar em ordem. Como vocês podem ver, o y é o menor. Depois do y vem o x. E depois do x vem o z. Isso me dá a alternativa letra C. Então, é a minha letra C, ok? Bom, vamos para a questão número 2. A questão número 2 fala o seguinte: considere um quadrado e um círculo cujas medidas do lado e do diâmetro, respectivamente, sejam iguais. Então, uma informação que eu tenho que ele deu, né, é que o lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Então, antes de eu continuar a ler a minha questão, eu vou ver o que eu posso fazer com isso, né? O lado do quadrado a gente costuma chamar, tô a partir daqui, de L. E aí, eu vou dizer que esse lado do quadrado, ele mede uma medida x, ok? Eu não sei a medida. E aí, consequentemente, se esse lado mede L, o diâmetro desse círculo, que é o D, ele vai medir x também, porque o lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. E aí, vamos calcular a área desse quadrado de lado x. A área desse quadrado é lado vezes lado, então é x vezes x. Logo, a área dele é x ao quadrado. X ao quadrado, ok? Guarda essa informação da área, deixa aqui reservada. E vamos aqui para o círculo. O círculo, para calcular a área, eu preciso usar a área do círculo, que é πr ao quadrado. Para usar a área do círculo, eu preciso do raio. E eu não tenho raio, eu tenho, na verdade, o diâmetro. O raio, ele é a metade do diâmetro. Então, o raio é o x sobre 2. Quando eu substituo isso aqui, eu fico com π vezes x sobre 2 ao quadrado, que na realidade é π vezes x ao quadrado sobre 4. Escrevendo isso de uma forma mais bonitinha, eu fico com π sobre 4 x ao quadrado, ok? Então, vamos guardar e vamos ler lá o final da questão. Ao afirmar que a área desse círculo é cerca de 75% da área desse quadrado, estamos adotando uma aproximação para o valor de π igual a... Então, gente, ele está dizendo que essa área aqui do círculo, ela é 75% da área do quadrado. Então, a área do círculo é 75%
75%, tá aqui, ó, 75% da área do quadrado. Olha só a área do quadrado aqui, ó, x ao quadrado. Quando a gente simplifica esse 75%, dá para simplificar por 25. Eu fico com 3 quartos x ao quadrado. Olhem para cá. É semelhante a isso aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado, eu tenho 4, eu só não tenho π. No lugar do π eu tenho 3. Mas π é 3,14, 15, 9 e aí em diante. Ele pergunta na minha questão qual a aproximação que eu uso para o valor do π. Se aqui apareceu um 3, logo no lugar do π eu coloquei 3. Então a aproximação que eu usei para π foi 3, ok? Que é a alternativa letra A. Vamos lá, pessoal. Vamos para a questão número 3 agora. E a questão número 3 fala o seguinte pra gente. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversão, visto de cima. Eu vou mostrar para vocês a figura aqui, ó. Olha só. Tá aqui, ó, a figura, ó. Ok? E aí, ele fala, nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros. Por esses pontos aqui, ó. Então, aqui tem os cavalinhos. E ocupam circunferências de raio 3 metros e 4 metros. Ou seja, esse raio aqui é 3 e esse raio aqui maior, 4 metros, respectivamente. Ambas centradas no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1, no cavalo com a circunferência com maior raio, percorrerá mais do que uma criança no cavalo C2, esse aqui de menor raio, em uma seção? Use 3 como aproximação de π. Bom, então vamos anotar aqui, ó. Ele quer saber quantos metros a criança vai dar a mais. Quantos metros ela vai dar a mais tem a ver com a quantidade de voltas que ela está dando e com o comprimento que ela está percorrendo. Então, eu vou calcular o comprimento da C1 e o comprimento da C2. Para isso, eu vou usar o cachupiri nas duas, cachupiri, ok? Lembrando que na C1, que é a circunferência com raio maior, o raio é 4. E na C2, com raio menor, o raio é 3. Então, eu vou começar calculando aí o comprimento. E eu tenho o seguinte cálculo, né? 2 vezes o π vezes o 4. Logo, andou 8π. Mas a questão diz que uma seção dá 10 voltas. Então, após as 10 voltas, eu não vou ter percorrido só 8π, eu vou ter percorrido 10 vezes o 8π. Logo, eu vou ter percorrido, a criança, né, 80π. Guarda essa informação aqui e vamos lá para outra circunferência. Vamos fazer o cálculo da outra. Vou ficar com 2 vezes π vezes 3, logo 6π. Novamente, né, após as 10 voltas da seção, eu terei 10 vezes 6π, eu terei 60π. Para saber quanto deu a mais, eu vou fazer uma subtração. 80π menos 60π. E vou ter 20π. Isso aqui é quanto vai se andar a mais. Gente, reparem que até o presente momento eu não substituí o valor de π. E não era para ter substituído mesmo, ok? Não era para ter substituído mesmo. Eu só substituo lá no finalzinho da minha questão. E ele pede para eu considerar o π igual a 3. Então, eu vou colocar 20, tá aqui, ó, vezes 3. E chego em 60 metros. Logo, a criança que andou no cavalo 1 percorreu 60 metros a mais, que é a alternativa letra B. Bom, gente, agora vamos seguir para a questão número 4. A questão número 4, ela fala, uma empresa tem o seguinte logotipo e tem esse desenho. Se a medida do raio da circunferência escrita no quadrado é 3 centímetros, ou seja, gente, isso aqui, ó, o raio mede 3 centímetros,
a área em centímetros quadrados de toda a região pintada é... Então vamos lá, ó. Essa região tá muito estranha. Eu não sei exatamente o que ela é. Mas, buscando redistribuir ela, eu acho que eu chego em algo melhor, tá? Vamos imaginar o seguinte, que eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou levar ela pra cá. Então, eu tenho esse aqui que já estava pintado. Vê se vocês acompanham comigo. Esse aqui que já estava pintado, ó. Tenho esse aqui que já estava pintado, ó. E tenho esse aqui que eu tô pintando agora. Que eu tirei daqui e tô levando pra lá. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, ó. Esse aqui eu vou trazer pra cá, ó. E vou pintar ele aqui, ó. Daqui pra cá. Então, pintar ele aqui, ó. Vejam bem. Então, do lado de cá ficou tudo branco. Eu tenho um negocinho aqui também, gente. Estão vendo? Eu tenho um pedacinho aqui. Que eu vou trazer esse pedacinho pra cá, ó. Pra cá, pra cima. Então, eu vou pintar ele bem aqui, ó. Eu vou trocar ele de lado. Eu vou tirar ele daqui e botar aqui. E tem o do lado que já estava pintado. Então, observem o seguinte. O que eu tenho pintado agora é um quadrado aqui, ó. De lado 3 centímetros. Esse quadrado aqui, facilmente eu consigo calcular a área. E, além desse quadrado, eu tenho um quadrado aqui, ó. Um quadrado aqui. Menos um setor. Menos um setor. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o quadrado mais o quadrado menos o setor. Eu vou começar do quadrado menos o setor. Vamos lá. Quadrado menos o setor. Tudo bem? Então, vou calcular a área do quadrado e vou retirar essa fatia aqui que é o setor. A área do quadrado, ela é lado vezes lado. Esse lado mede 3 e aqui mede 3 também, porque é igual ao raio. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9. Tá aqui a minha área do quadrado. E a área do setor, gente, ela é a área do círculo completo, nesse caso, dividido em 4 fatias. Então, ela é π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, dividido por 4. Então, ela é 9π sobre 4. Esse é o meu primeiro, aqui, ó, 9 menos 9π sobre 4. Vou guardar. Agora, eu preciso do quadrado. E aí, o quadrado, como já sabemos, a área do quadrado, ela é lado ao quadrado. Então, ela é 9. Juntando as duas, eu tenho 9 menos 9π sobre 4, mais 9. Esse 9 com esse 9, 18 menos 9π sobre 4, que é a alternativa letra B. Vamos lá, gente. Última questão dessa parte é a questão número 5. Fala assim: em uma empresa de telefonia de celular, possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raios 2 km, cuja circunferência se tangencia no ponto O, como mostra a figura. Aí, gente, na imagem da questão mostra que a área de cobertura da antena 1 e 2 são essas, os círculos menores, e são as antigas. E ele vai substituir pela nova, que é esse círculo grandão, que é a área de cobertura da nova antena. E diz que as antigas têm um raio de 2 km. Então, isso aqui, ó, esse pedacinho aqui tem 2 km, ok? Aqui também tem 2 km, porque também é raio. Aqui tem 2 km também. E aqui também tem 2 km, tudo bem? E aí, vamos lá, continuando, né? Ele fala assim, que o ponto O, que é esse aqui do meio, ó, tá aqui, ó, o ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será o círculo
cuja circunferência tangencia externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Então aqui é o centro, aqui fica a antena e aqui é a área de cobertura da nova. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada. Então ele quer saber quanto que foi maior do que as anteriores. Para isso eu tenho que calcular a área das anteriores e a área da nova, certo? E subtrair uma da outra. Vamos começar pela área das antenas antigas. Vou começar com a antena 1, que é essa daqui, ó. E a antena 1, a área, para calcular a área, eu vou usar πr ao quadrado. E o raio dela mede 2 quilômetros. Então eu tenho aí 4π. Deixa assim. A antena 2, que é a segunda que eu vou calcular, também vou usar o πr ao quadrado. E o raio dela é exatamente igual ao raio da antena 1. Então eu vou ficar com o mesmo cálculo. Também vou ficar com 4π. A área de cobertura dessas duas antenas antigamente juntas era 4π mais 4π, logo ela era 8π, ok? E vamos agora para a antena nova. A antena nova, a cobertura dela é maior, como vocês podem ver. E para achar a cobertura dela, eu também vou usar o πr ao quadrado. Mas para isso eu preciso do raio da nova. E o raio da nova é essa distância aqui toda. Como vocês podem observar, ela corresponde a esses dois pedaços juntos. Ela corresponde a 4 quilômetros. Então o raio vai ser 4 quilômetros. 4 ao quadrado. O raio será... O raio não, a área será 16π. Ok? E aí, para saber quanto que foi ampliado, eu subtraio uma da outra e chego no valor que foi ampliado, que é a alternativa letra